lá, Sente pessoal. no vídeo. Sente o vídeo. Vamos falar então sobre equinodermos. Então eu vou projetar aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, seria interessante que vocês perguntassem em voz audível, né? Não pelo Ok, chat, Jumena. porque eu tô no slide. Então, se vocês botarem no chat ali, ou alguém lê, para eu poder ajudar vocês. Então, vamos lá. Equinodermos. Equino quer dizer espinho. Dermo é camada. Então, o que os equinodermos têm em comum? O corpo revestido por espinhos. Beleza? Tranquilo? Uhum, Tem, né? Tem tranquilo. muitas espécies. A maioria não conhece todas as espécies, mas algumas vocês conhecem. Aqui do lado, né, já tem alguns que eu já vou estar citando. Eles são agrupados em 5 classes distintas. Não tem muitas coisas que perguntem sobre equinodermos, depois eu vou estar destacando aquelas partes mais importantes, tá? Então tem a parte asteroide, que é a parte da estrela do mar, ó, 5 pontas, essa é a estrela do mar. Equinode, que é do ouriço do mar e da bolacha de praia. Pessoal, bolacha de praia, bolacha do mar, não é uma estrela fossilizada. Bolacha do mar é um ser vivo. Tem gente que acha que a bolacha do mar é uma estrela. Não é. Estrela é estrela, bolacha é bolacha. Tá? E o ouriço do mar. Lembrando que todos os equinodermos se locomovem, inclusive o ouriço. Beleza? Tem alguém dançando aí, ó. Eu. Eu tô ouvindo alguém dançando aí na casa de alguém. Deve ser do mar. Holoturide, que é do pepino do mar. A crinoide, que é do lírio do mar. O lírio parece uma planta, assim, na verdade, ele é mais fixo. Essa aqui é a serpente do mar, né? Que é da classe Ophiruide, tá? Ophirudae. É Ophiroide, tá? Parece uns tentáculos ali, né? Essa daqui. É como se fosse uma... Porque assim, ó, todos os equinodermos têm uma simetria pentarradial. Então, todos eles têm essa estrela, né? Até o ouriço do mar, quando você pega só o esqueleto dele, ele também tem esse desenho de estrela. Porque isso é uma característica de equinodermo. O único que não vai ter é o pepino do mar, né? Que é um animal bem nojento. Mas isso sempre vai ter, tá? Então aqui, né, a estrela do mar, asteroide, ofiuroide, equinoide, holoturoide e crinoide, beleza? Aqui está o lírio, né? O lírio é o mais diferente, parece uma plantinha. Ó, mais uma vez, assim, ó, essa aqui é a bolacha do mar que todo mundo conhece. Esse aqui e esse aqui é o pepino do mar, ó, bem nojentinho. Aqui o ouriço, aqui o lírio. Aqui as estrelas, né? E essa seria a serpente do mar. Faltam 3 minutinhos. Então, os equinodermos são triblásticos, é claro, pessoal. É um grupo antes do nosso. Tem 3 folhetos embrionários, são celomados, não segmentados. Tem simetria na forma de larva bilateral, mas na sua vida adulta radial. Né? Simetria pentarradial. São deuterostômios, ó, preste atenção. Primeira característica diferenciada. Assim como os cordados, que é nosso filo, formam primeiro o ânus e depois a boca. Por quê? Porque os equinodermos têm eles têm um endoesqueleto interno de origem mesodérmica. E a boca, ela tem uma estrutura, não é um esqueleto e não é um osso, né? Ela tem uma estrutura rígida. Por isso que os equinodermos, formamos por último a boca, porque a boca ela é bem complexa. E geralmente ela está nessa parte de baixo do animal, menos no pepino do mar. Mas eles têm a boca na região ventral, né? O ventre fica na parte de baixo, então eles comem pela parte de baixo. O que aproxima, né, eles dos cordados, que somos nós, é essa característica de ser deuterostômio e ter um endoesqueleto. Tá? Mas não é um esqueleto ósseo ou cartilaginoso, não tem outras estruturas que nós, cordados, temos, que eu vou discutir depois com vocês. Tá? São animais bem primitivos. Quer perguntar alguma coisa, Luiz? Não, professora. Ah, tá, achei que queria perguntar alguma coisa.
Então, assim, eles têm, né? Eles são bem primitivos, mas eles têm uma estrutura que eu vou chegar logo nela, que é essa estrutura que faz com que os equinodermos estejam próximos dos cordados. Na verdade, que eles estejam aí um passo à frente da complexidade do seu sistema. Eles têm sistema ambulacrário ou hidrovascular. É um sistema com água e canais de água. Isso aqui tudo é como se fossem redes de água, como se fossem redes de esgoto, tudo de esgoto. Na verdade, não é esgoto, né? É de água. E essa rede aqui, ó, essa placa madrepórica que dá para ver na estrela, no ouriço, em vários outros, ele usa a entrada e saída de água como sistema para circulação, locomoção, alimentação e uma série de outras coisas. Por isso que é um sistema extremamente refinado. É o sistema ambulacrário. Né, são tubos com bolsas cheias. Então essas bolsinhas aqui, ó, quando o animal ele infla essa bolinha, ele joga água nela, ela infla, vai para fora. Não sei se você já viu aquela imagem de uma estrela caminhando na praia, que ela é bem grandona. Aquelas bolsinhas que aparecem embaixo dela tem a ver com esse sistema hidrovascular. Então a água... Vai ter o treino mal. Oi. Desculpa interromper. Volta só das 10h15. Os equinodermos, eles fazem excreção como? Também usando a água. É essa corrente de água que auxilia na excreção deles. Então, como a água circula, ó, a água ela entra pela madrepória, como se fosse um buraquinho, aí se comunica por essa região e depois ela circula e sai pela parte de baixo ali, que é pela boca. É uma excreção também. Não tem uma célula e uma glândula específica, mas faz parte desse sistema. Tá? Uhum. E é exclusivo de equinodermo, por isso que é extremamente interessante. Tá? Não sei se ele bota aqui. Então, olha só que interessante essa parte aqui, ó, que é o que vocês têm que saber. O sistema ambulacrário, ele trabalha com a respiração, porque faz a passagem de água e o oxigênio está diluído, excreção, que foi o que o Luiz perguntou agora, locomoção, fixação, né, de algumas substâncias e captura de alimento. Então, é um sistema tão bom que só ele trabalha aí com 5 outros sistemas no corpo. Então, aqui um pouquinho mais detalhado. Beleza, então. Então, aqui, os espinhos e pedicelares e pálpulas são estruturas que auxiliam a percepção sensorial, tá? Então, é extremamente importante, faz a movimentação, no caso do ouriço, e é extremamente importante que exista porque tem uma questão de sensor. Ele consegue perceber os outros animais que estão à sua volta. E uma coisa que é importante vocês saberem, que os equinodermos são carnívoros. E por ser carnívoros, por exemplo, a estrela do mar se alimenta, é um dos maiores predadores que tem no mar. Ela se alimenta de uma série de animais. E ela vai até estrelas maiores como menores, elas se alimentam de vários outros seres vivos aí marinhos. Tá? Então, aqui está o esquema, né, mostrando o espinho, mostrando a boca é embaixo, o ânus é em cima. Aqui seria o gameta, né, gônada tem a ver com gameta. E aqui a gente tem também nessa parte canal madrepórico, que está aqui, ó, que vai pegar a água e fazer a circulação e depois vai retornar. E boa parte dela também entra nesse sistema aqui. Aqui embaixo estão as brânquias, as pálpulas que estão entre os espinhos, mais ou menos essa estrutura aí. Sistema digestório completo, tem boca e ânus, vocês já viram ali, mesmo que seja curto, mas ele tem. Os ouriços têm 5 dentes, olha só. E esses dentes trituram vários alimentos, então tem ouriço que come, às vezes, caranguejo, dependendo do tamanho, esponja do mar, que são extremamente rígidos. Então, eles comem aquilo que aparecer na frente deles. São bem agressivos, tá? Parece que não, mas são animais são predadores extremamente habilidosos. O sistema respiratório excretor tem a ver com o sistema ambulacrário, tem brânquias, e, na verdade, precisa de A brânquia, pessoal, ela serve muito mais para liberar CO2 do que para captar o oxigênio. Para captar o oxigênio, precisa muito mais de circulação de água.
E a circulação de água é nesse sistema aqui ambulacrário. Sistema nervoso, pentarradial, ó, um anel neural, e faz com que esses animais possam se locomover. E são bem rápidos. Reprodução sexuada, a maioria é dioico, né? Produzem larvas. E, claro que aí tem que estar numa mesma espécie para poder estar trocando os seus gametas. E aqui para vocês entenderem aí a filogenia dos animais, né? Então aqui, ó, os equinodermos estão bem próximos aos cordados, porque eles são, nessa filogenia, eles estão classificados como deuterostômios. Todos os outros são protostômios, exceto esses dois que só tem boca, né? Não tem ânus, então só é classificado como protostômios a partir de plateuminto. Ok? Professora, Oi. o meu aqui parou de aparecer o PowerPoint, só uma tela de computador. É, o meu também. Parou aonde? Parou, eu acho que... Só tá aparecendo a imagem do Clip Scholar da televisão. Tá, então deixa eu voltar lá. Parou na filogenia? Eu acho que um pouquinho antes. Tá, deixa eu... O meu parou em reprodução. Deixa eu Reprodução. voltar aqui no Clip Scholar, então. Ô, professora, uma Oi. dúvida. Os equinodermos, quando eles se sentem ameaçados, eles não soltam eles não fazem igual ou se camuflam, ou... Assim, alguns já estão camuflados no ambiente. Agora vocês conseguem ver a imagem? Aham. Tá, essa daqui que eu parei, tá? Alguns já estão camuflados, como é o caso a maioria deles já está camuflado, né? Ouriço, estrela. O ouriço é que tem uma substância na ponta dos espinhos, né? Aham. Seria um veneno. Mas não... Que até, de certa forma, defende ele, né? Mas os outros equinodermos já não têm essa estrutura. É mais o ouriço. O ouriço seria mais para proteção dele, os outros não, tá? Na verdade, a estrela já é um grande predador, não são muitos animais que se alimentam de estrela, não. E a estrela se reproduz muito rápido, então também não tem essa preocupação de outros animais estarem se alimentando dela, tá? Mas não tem, assim, tinta, nada que vai aumentar isso. Equinodermos é isso, pessoal. O que vocês têm que saber de equinodermos é mais ou menos quem é do grupo. Vocês têm que saber que eles são deuterostômios, que é a característica importante, e que eles têm esse sistema ambulacrário. Existe uma estrutura que aparece em estrela que a gente chama de lanterna de Aristóteles, que é a maneira que a estrela se locomove. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um vídeo da locomoção da estrela do mar. Eu acho que vocês já devem ter visto. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Que é uma estrela do mar bem grande. Existem estrelas bem grandes, né? Não só aquelas pequenas do nosso litoral. Eu compartilhei no Facebook. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu acho que é essa daqui. Deixa eu baixar, deixa eu mostrar. Cadê? Deixa só eu compartilhar com vocês ali a tela para vocês verem o que eu tô falando. Aqui, ó. Se por acaso não aparecer, por favor, falem comigo. Deixa eu só mostrar aqui. Acho que é esse videozinho aqui, ó. Reparem, se carregar, né? Vamos. Estão vendo aqui? Estão vendo essas estruturas aqui? Saiu. Ó, estão vendo que elas estão se mexendo? Não, Isso saiu de a novo. imagem. Saiu de novo. eu já ouvi. Tá na tela do computador. Deixa eu voltar. Parece uma tela. Deixa eu voltar. Não tá aparecendo para vocês compartilhando? Não. 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 Não Antes aparece. deu, mas aí... Então deixa eu compartilhar de novo, porque para mim aparece compartilhado, que é possível. Vamos lá de novo então.
Agora, tá aparecendo? Tá aparecendo só a professora. Então, o vídeo não tá dando para compartilhar, então deixa. Depois vocês olhem, procurem ali Estrela do Mar, praia, não sei porque não tá aparecendo. E aparece uma estrela e um monte de. Parece uns pezinhos que vão saindo assim, ó. Na verdade, são os pedipalpos que eles enchem de água e, né, esvaziam, e aí um vai ficando maior do que o outro. Isso aí tem a ver com o sistema ambulacrário. E a lanterna de Aristóteles tem a ver com isso e também com a alimentação de algumas estrelas. Equinoderma é isso, não tem muito mais o que saber, não. Na vida real é isso aí. Aí o que vocês têm que saber, que eu vou projetar agora para vocês, é dos cordados. Sempre me avisem, então. Estão vendo essa tela? Sim. Agora sim. Aham. Que bom, se sair, vocês me avisem também, tá? Não sei o que está acontecendo, mas daí não tem culpa. Isso aqui é do Planeta Bio, né? Eu uso muitas coisas do Planeta Bio, já avisei para vocês já sabem que a gente tem que usar. O Planeta Bio, então ele tem essa parte aqui que é bem legal, que dá para vocês estarem usando, que eu botei lá cordados. Os cordados fazem parte do nosso grupo. Eu já vou adiantar para depois não ficar muita coisa em cada aula com vocês. Então, os cordados, o que é preciso para ser cordado? Primeira coisa, olhem para cá, lembra na embriologia? Precisa ter um tubo nervoso, dorsal. Dorsal é essa parte aqui, das costas. Para ser cordado, precisa ter um número 2, que é a notocorda. Beleza? E precisa ter um número 3, que são as fendas faríngeas. Então, todo cordado... Ah, professora, mas eu sou um cordado e eu não tenho. Você já teve na sua fase de desenvolvimento dentro da barriga do seu pai e da sua mãe. Beleza? Então, assim, eu não estou dizendo que o cordado vai ter durante toda a sua vida. Estou dizendo que vai ter em algum momento. Então, todo cordado, para ser um cordado, tem que ter essas 3 características. Fora o fato de ser triblástico, celomado, isso tudo nós vamos ter, deuterostômios, mas isso é extremamente importante. Essas 3 características. Tubo nervoso dorsal, dorso, costas. A notocorda, que dá o nome ao filo cordado. Notocorda é uma estrutura que vai servir de molde para a coluna vertebral. E as fendas branquiais, que é por onde, como todo cordado vem da água, vai acabar utilizando elas na sua fase inicial de vida. Beleza? O que aqui eu vou falar, essa parte de protocordados, né? Eu vou falar bem rápido. O que nos interessa é esse subfilo. Então, os cordados são divididos em protocordados, que são aqueles que não possuem vértebras, são chamados de invertebrados. E dentro dos cordados tem os vertebrados, que são os craniados. Craniado quer dizer que tem um osso. Pessoal, fecha o áudio aí, a não ser que pergunte, que senão não interfere. Um osso que protege o cérebro. E dos craniados existe uma classe que a gente chama de agnata, que é sem mandíbula. E a superclasse dos gnatos, que é com mandíbula, que aparece aqui o que vocês conhecem. Os peixes, condrixes e osteites, e os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? Isso aqui é que eu vou deixar para nossas próximas aulas e hoje eu vou falar um pouco sobre esses aqui. Então tem que ficar bem claro para vocês essa divisão. Cordados têm invertebrados, que são 2 filos, subfilos, e o subfilo craniados. Tá? Dentro dos craniados eu tenho aqueles que têm mandíbula e os que não têm mandíbula. Hoje nós vamos estudar os invertebrados, os cordados invertebrados, e os cordados que não têm mandíbula, ok? Tranquilo? Vou continuar aqui, qualquer coisa vocês perguntam. Então, os craniados têm esqueleto, né? E alguns esqueletos são ossos, outros esqueletos são cartilaginosos, que nós vamos ver depois. E os que nós vamos estudar hoje não têm esqueleto, endoesqueleto, beleza? Ô, professora, Oi. a guia elétrica seria um cordata? É um cordado.
É um cordado, é um peixe. Ah, entendi. Outra característica interessante de cordados é que os cordados têm pele. Agora, pelo e pena, aí já é uma característica específica, ok? O Ok. sistema digestório, boca e ânus, o coração, depois eu vou falar do coração e essas coisas em cada grupo, não se preocupem. E sistema excretor, alguns vão formar, já vão ter rins, outras estruturas semelhantes. E o sistema nervoso aí que a gente vai ter aqui nós temos, né, o cerebelo, que está no 3, o cérebro, e você vai ter aí uma presença do encéfalo nos cordados, mesmo aqueles mais primitivos. Eu vou passar porque isso aqui está sendo muito específico. Então a gente viu aqui os equinodermos, nós vamos ver hoje os protocordados, os agnatos, e nas próximas aulas nós vamos estudar todos esses aqui. Deixa eu ver só o que tem aqui. Aqui é muito específico, né? Aqui fala um pouco de evolução, mas eu já passei o videozinho para vocês, né? Falando sobre evolução. Opa! Então vamos falar disso agora. Vamos para os protocordados. Protocordados é um grupo de cordados que não tem notocorda, por isso que é proto. Proto é primitivo. Se ele é primitivo, ele não tem a notocorda, tá? Sempre que lembra de procarionte, procarionte quer dizer que não tem carioteca. Protocordado não tem a notocorda. Então, eles não têm crânio e coluna vertebral, mas eles vivem no ambiente marinho. Notocorda no sentido de formar a coluna vertebral, tá? Mas eles têm a notocorda primitiva. Então, nós temos os urocordados e os cefalocordados. Os urocordados parecem um tubo, né? Só não são poríferos porque eles são mais flexíveis, os poríferos são rígidos. E eles têm até um encéfalo, tá? Aqui também, ó. Eles têm uma parte, né, um tubo nervoso dorsal que não tem esponja, tá? E a notocorda neles vai desaparecer na fase adulta porque eles não têm coluna vertebral. Então, o urocordado, o representante, mais conhecido é a assídia. Então, ela se alimenta assim, ó, entra a água, ela se alimenta e sai a água. Também, ela é fixa, não se locomove, e ela se alimenta através desse fluxo de água. Ela só não é um porífero porque ela tem órgãos, sistemas e ela tem um tubo nervoso dorsal. Beleza? Os cefalocordados é conhecido como anfioxo. O anfioxo ele é conhecido pela sua embriologia. Então, quando a gente estuda a embriologia humana, aquela toda bonitinha, toda organizada, holoblástica total, esse tipo de embriologia é de anfioxo. Então, o anfioxo é muito estudado na embriologia por causa do seu desenvolvimento embriológico. É um animal bem pequenininho, ele fica enterrado na areia, ele tem aí de 2 a 4 centímetros, bem difícil de visualizar na vida real. Cefalocordados, porque eles têm, né, o tubo nervoso dorsal e conseguem manter a sua notocorda até a fase adulta, mas não formam coluna vertebral, por isso que esses protocordados são chamados de invertebrados. Você tem que saber que existe urocordado, que é a assídia, e tem que saber que existe cefalocordado, que é o caso do anfioxo. Ele tem aqui, ó, esses tentáculos aqui, e eles são filtradores, eles também se alimentam de plâncton. Continuando. Aqui um pouco mais sobre a assídia, uma imagem um pouco maior, e a alimentação dos cefalocordados. Beleza, os agnatos, agora a gente já tem animais um pouco mais estruturados, eles têm coluna vertebral, porém eles não têm mandíbula, como nós temos. Então, são craniados, eles não têm mandíbula, como eu falei, são chamados de ciclóstomos, por quê? Porque eles têm uma boca circular, que eu acho que ela vai aparecer aqui em algum momento. Ó, aqui a boquinha deles circular. E essa boca deles tem uns dentinhos que prendem um animal a outro. Então, eles são animais parasitas. Sempre que vocês veem um documentário sobre tubarão, a maioria dos tubarões tem um peixe na parte ventral grudada neles. Ou se vocês pescam,
é possível que vocês tenham pescado em algum momento um peixe com algumas marcas e machucados circulares, que é o que fica após serem parasitados por um agnato, tá? Não tem escamas, isso é uma característica específica de peixes, vou falar peixes, e são divididos em duas classes. O das feiticeiras, que seria essa daqui, são peixes bem feios. Não são peixes, né? Eu falo peixe porque é a maneira que a pessoa fala. São animais bem estranhos, né? Sem pigmentação, porque vivem, né? Geralmente nas profundezas dos mares. E as lampreias já são um pouco mais conhecidas. Quando tem aquele filme da Pequena Sereia, né? Que tem a vilã, que é um polvo, ela tem duas lampreias lá, que estão sempre junto com elas, tá? Deixa eu botar aqui. Aqui mostra um pouco mais a lampreia como parasita, ó, grudada em outros peixes, então ela suga. Ela não chega a matar, mas ela chega a machucar e sugar os nutrientes de outros peixes, tá? E aqui uma imagem de um peixe bruxa. Aqui está mostrando como é que ela faz, ó. Ela tem essa boca com dente e essa boca que fica machucando o seu hospedeiro. Vamos ver aqui se a gente consegue ver o detalhe. Ó, essa boca aqui é a mais famosa. Fala. Mas esse animal aí, ele fica ali até a vida do peixe toda, praticamente, ou ele sai alguma hora? Em alguns momentos eles saem, eles têm a liberdade de sair. Geralmente eles não ficam num peixe só a vida inteira. Ah, Eles ficam numa fase da vida dos peixes. Deixa eu até tentar achar uma outra imagem. Seria mais ou menos isso. É bem superficial esses outros subfilos, tá? Quando a gente estudar os craniados e mandibulares, os gnatos, aí a gente vai estudar aí circulação e todas as características mais complexas. Deixa eu só escrever aqui. Tunicina. Seria seria o quê? Tunicina? Os adultos apresentam corpo túnica revestida pela tunicina. A tunicina é uma proteína de celulose que ela reveste o corpo desses animais. Todo animal que não tem, eles não têm escama. Como eles não têm escama, eles têm um revestimento, que daí é essa proteína aí que é a tunicina. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui com vocês. Aqui. Proteção? É uma proteção. Quando vocês viram vermes plateumintos, a gente falava de uma proteção externa, né? Uma cutícula, é uma proteção. É uma proteção externa, já que eles não têm escama, eles precisam dessa proteção. Até para como temperatura e várias outras coisas, ó. Aqui tem a imagem da boca, ó, desses animais. São bem feios, olha aqui. São muito feios esses animais. E aqui tem uma imagem, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem. Deixa eu botar ela em outro, para vocês verem como é que fica um peixe ósseo parasitado por um agnato. Se não abrir, vocês me avisem, tá? Tá? Estão vendo aqui? Vamos. Sim. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Aqui, ó. Ó. Nem todos são grandes, né? Alguns são pequenos, ó. Estão vendo esse peixe aqui, ó? Aqui tá um agnato, ó. Até lembra sanguessuga, né? Só que eles não são segmentados, ó. Tem alguns maiores, alguns menores, tem vários tamanhos, né? Existem uma diversidade de espécies entre eles também. Ok? Só para vocês verem que existe.
É isso aí. Hoje eu vou ficar até esse conteúdo aqui. Ah, agora deu um tilt aqui na página. Parou o compartilhamento? Não.